Olá, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um conteúdo muito enriquecedor, né? Que com certeza vai te ajudar a aprimorar a sua prática clínica, a ter mais excelência técnica, a buscar novos horizontes na harmonização facial, né? A ser reconhecida, vai te ajudar também a colher frutos dos seus resultados positivos, né? Então, tô arrumando o YouTube aqui. Então, estamos aqui para mais um conteúdo. E hoje o nosso tema é como tratar bigode chinês. Por que eu coloquei esse tema? Porque vindo da nossa como é que eu vou dizer, dos nossos temas de live, né? Ontem a gente falou sobre ROF avançada e muita gente fala que o bigode chinês é um procedimento básico e na verdade eu não considero ele nada básico, né? E muita gente tem insucesso com o tratamento do bigode chinês também, justamente por essa consideração de é fácil, só vou ali, só faço ali e pronto. Tem um cabelo na minha boca. Sei. E justamente por isso que colhe tratamentos medíocres, né? Então eu resolvi trazer esse tema justamente para mudar o mindset de vocês, para que a gente consiga fazer tratamentos melhores, mais assertivos e entender de uma vez por todas que tratamento do bigode chinês não é algo simples, tá? Não é. Isso mesmo, tem que saber o diagnóstico, a causa muito bem, doutora Vanessa. E a gente tá nessa série de lives diárias, porque nós estamos no esquenta para imersão expert em ROF zero intercorrências. Então, na imersão, bom dia, Chama. A imersão é um evento online, gratuito e ao vivo, que será do dia 17 de maio ao dia 22 de maio, onde em 4 aulas eu vou mostrar para você o caminho para se tornar um expert em ROF com chance quase zero de intercorrências, tá? Então nós vamos falar sobre várias coisas. Bom dia, Carlos, tudo bem? Nós vamos falar sobre várias coisas, várias partes teóricas, mas nós também vamos ter a nossa prática. E desta vez a prática da imersão vai ser preenchimento labial, tá? Que também é um preenchimento, um procedimento que é considerado básico e para mim não tem nada de básico. Mas nós vamos ver, vocês vão ver comigo, passo a passo, um preenchimento labial e já vão poder colocar em prática, né? No dia seguinte, porque a aula é à noite, né? É às 8 horas da noite, no dia seguinte já pode colocar em prática e fazer várias bocas maravilhosas por aí. E para você se inscrever na imersão, você pode, se você estiver no Instagram, clicar no meu link da bio. E se você estiver no YouTube ou no Facebook, tem aqui embaixo, tá? Um endereço para você clicar e se inscrever na imersão. Aí, para se inscrever, você coloca o seu e-mail e vai aparecer uma outra página para você dizendo: sua inscrição está quase concluída, falta você entrar no grupo do WhatsApp. E falta mesmo, sabe por quê? Porque lá no grupo do WhatsApp nós temos 3 coisas muito importantes, 4 coisas agora. Primeira coisa muito importante é o caderno de apoio da imersão, tá? Esse caderno aqui que eu preparei para vocês e que na segunda página ele tem o calendário com todas as lives e todos os eventos da imersão, tá? Essa é a primeira coisa, tá disponível lá na descrição do grupo do WhatsApp. A segunda coisa, que lá para o grupo do WhatsApp eu estou enviando conteúdos gratuitos e exclusivos para vocês com pequenas gotas de conhecimento de ROF, né? Pequenas dicas, pequenos macetes de ROF para você já colocar em prática. Terceira coisa, lá no grupo do WhatsApp vão todas as comunicações. A doutora Camila tá ao vivo, a doutora Camila vai fazer não sei o que, a doutora Camila isso, a aula é amanhã, tá? E os links das aulas. Então é muito importante que você esteja no grupo do WhatsApp.
E quarta coisa muito importante que a gente deixou agora, lá na descrição do grupo tem um e-book de hialuronidases que eu fiz, um e-book lindão para você baixar, né? Mas você só consegue baixar se você estiver no grupo do WhatsApp, ok? Então eu sei que vocês sabem que eu tenho o e-book do efeito vacina de resistência à toxina botulínica que vocês me pedem pelo direct do Instagram. Mas para conseguir o e-book de hialuronidase é só estando no grupo do WhatsApp inscrito na imersão, tá? E como não podia ser diferente, nós temos o desafio da imersão. E no desafio nós temos o certificado de participação da imersão, que é super importante. E também o pessoal pode concorrer a Zezé. Olha que bonitinha, até lacinho providenciei para Zezé, hein? A Zezé, que é o nosso modelo de crânio anatômico, tá? Para vocês poderem estudar, mostrar para o paciente. Super legal, eu uso muito. E tem um desafio lá para quem estiver participando da imersão para concorrer a Zezé, certo? Então, vai que dessa vez a Zezé é sua. Então, é isso aí. Então, dei todos os avisos da imersão, né? E eu conto com você que tá aqui assistindo as minhas lives diariamente pra... Olha lá, a Chama quer a Zezé. Amei a Zezé. Dessa vez eu ganho, já que falou. Bonitinha, né, gente? A ideia da Aline colocá-la assim na Zezé, viu? Então, eu tenho certeza que você que tá aqui na live realmente quer dar um passo a mais. Então, conto com você lá na imersão pra gente deitar e rolar no preenchimento labial. A aula do preenchimento labial é dia 19, tá? Às 8 da noite. E modéstia à parte, é a aula mais legal, né? Então, bora pro nosso conteúdo. Então, eu sou a doutora Camila Scremin, eu sou especialista em harmonização facial e sou professora de Hoff. Trago essa série de conteúdos para vocês porque a gente está no esquenta para a imersão Expert em Hoff Zero Intercorrências. E eu faço a imersão porque eu tenho um propósito, e o meu propósito é capacitar harmonizadores, capacitar profissionais de harmonização facial de forma correta, tá? Capacitar profissionais de saúde que querem atuar na harmonização facial de forma correta para que consigam alcançar sua excelência técnica, consigam se sentir seguros nos atendimentos aos seus pacientes, consigam entregar resultados de excelência e consigam também colher os frutos, né, de ser reconhecida, de ter retorno financeiro do seu bom trabalho. E a pessoa só consegue isso quando ela diminui a quase zero as chances de intercorrência. Porque se a gente ficar fazendo intercorrência, seja a mais simples do mundo, que é um paciente insatisfeito, não vai conseguir ter resultados como esse. Então, o meu propósito é diminuir realmente a quase zero as chances de intercorrência de todo mundo, com a capacitação correta. Eu sempre digo para os meus alunos e digo para vocês também que tem muito espaço na harmonização, muito espaço, porque tem muito pouca gente fazendo troço direito. E o exemplo clássico disso é o bigode chinês, por isso que a gente vai falar sobre ele hoje. Então, como eu já falei no comecinho da live, vou repetir, a gente via muitas vezes, a gente via e ainda vê curso de Hoff básico, preenchimento labial, preenchimento de bigode chinês e toxina. Gente, nada disso pra mim é básico, tá? Eu falei ontem pra vocês e falo de novo, nada disso pra mim é básico. Mas, ok, né? Eu não preciso ficar discutindo aí se a palavra tá certa ou tá errada. O que eu quero que vocês entendam é que em muitos casos, se você for lá e só preencher o bigode chinês que você aprendeu no seu curso básico, você vai ter zero resultado e uma intercorrência mínima de um paciente muito chateado, porque gastou dinheiro. Vou contar para vocês uma história. Ontem, em um dos grupos dos meus alunos, uma aluna estava tirando dúvidas sobre a região do bigode chinês, inclusive, tá? E aí ela falou, ai meu Deus, não suavizou, porque eu vejo a paciente e vi que ainda tá bem fundo, o que eu faço? Eu coloco mais, não coloco mais? Aí eu dei um puxãozinho de orelha neles todos e falei, calma, para tudo, vamos estudar?
tem que fazer as aulas para entender o envelhecimento, né? Para poder diagnosticar corretamente e não ir lá e colocar uma seringa ou 1 ml ou quanto de produto eu vou colocar nesse bigode chinês. Não é assim que a gente pensa em bigode chinês, tá? Não é. E primeiro de tudo que a gente pensa no bigode chinês, que deve pensar, é no envelhecimento facial. Então a gente sabe que a gente tem vários tipos faciais. Nós temos pessoas que têm uma estrutura óssea robusta e uma cobertura cutânea pequena. Nós temos pessoas que têm estrutura óssea robusta e uma cobertura cutânea robusta. Nós temos pessoas que têm uma estrutura óssea pequena, uma cobertura de pele robusta, tá? E estrutura óssea pequena e cobertura pequena. Então, cada uma dessas pessoas vai envelhecer, cada uma dessas combinações vai envelhecer de maneira diferente. E aí que tá o pulo do gato da pessoa que faz uma harmonização facial como um expert em Hof. Por quê? Ixi, Maria, caiu aqui no YouTube. Caiu no YouTube, gente, se acalme-se. Vou continuar aqui com vocês do Instagram e depois a gente posta lá no YouTube. Avisa lá, manda um WhatsApp lá, link. Então, o pulo do gato do profissional que faz a harmonização facial como um expert em Hof é fazer a predição do envelhecimento da pessoa. Camila, o que é isso? É você saber a palavra diz, pré-dizer como vai se dar o envelhecimento dessa pessoa. Então, não tem como você imaginar que um tipo facial como o meu, por exemplo, que tem uma estrutura óssea um pouco menor, mas uma cobertura grande de tecidos, vai envelhecer do mesmo jeito que um paciente que tenha uma estrutura óssea grande, tá? E que tem uma cobertura de pele pequena, pele e tecidos pequena, tá? Primeiro de tudo, a primeira coisa da gente pensar em bigode chinês é, então, fazer a predição do envelhecimento. Mas, Camila, como é que eu vou saber fazer isso? Estudando, tá? Nós temos as teorias do envelhecimento, nós temos obrigação profissional de saber das teorias do envelhecimento, e aí a gente sabe como vai se dar o envelhecimento. Então, eu vou pegar o meu Zé. Oi, gente. Então, nós sabemos que o envelhecimento começa pela parte óssea do paciente. Então, nós temos um paciente que tem uma estrutura jovem, um osso bem formado, eminência malar bem estruturada, ângulos bem proeminentes aqui, ó, de mandíbula, tá? Um osso zigomático mais robusto, sem estar tão fininho assim, tá? E tudo isso nós temos num paciente mais jovem. E aí, à medida que ele envelhece, eu tenho mudanças, tá? Mudanças desses tecidos, do tecido ósseo. E aí, em cada tipo facial vai se dar de uma maneira diferente. Mas nós temos aquele processo que se chama desremineralização, ou seja, é como se como o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Imagine os tecidos da face do teu paciente esfregando, o tempo inteiro esfregando naquela eminência malar ali, tá? Então, ela vai sendo desgastada, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E à medida que isso vai sendo desgastado, vai acontecendo um derretimento, né? Um desabamento das estruturas faciais, porque antes tinha, deixa eu pegar aqui, né? A eminência segurava os tecidos aqui para cima. À medida que ela vai ficando mais reta, os tecidos desabam, passam reto por aqui. Então, isso acontece no osso. Outra coisa que acontece, que também tem a ver com o osso, é o seguinte: como os ligamentos verdadeiros da face ligam osso até uma outra estrutura, seja pele, músculo, tecido adiposo, esses ligamentos
estão presos ao osso, como eu falei. E se esse osso tem uma mudança, eles vão ficar mais frouxos. Vocês compreendem isso? Porque se eu tenho um ligamento que está ligado aqui no osso, tá? Vamos supor que ele está aqui. E ele está ligando um tecido aqui na frente. Se esse osso aqui ficou mais fininho, se esse ligamento passou a fazer a ligação a partir daqui, ele vai ficar mais frouxo. Esse elástico, pense no ligamento como um elástico. Esse elástico vai estar com menos tração, menos tracionado. Então, é mais uma coisa que interfere no envelhecimento. Outra situação que envelhece no envelhecimento é a gravidade. De maneira geral, a gravidade está puxando o nosso rosto para baixo o tempo inteiro. Por consequência, vai trazendo mais frouxidão dos tecidos, né? De uma maneira global, assim. Aí, em cima do osso, nós temos a gordura profunda. E os estudos mostram que a gordura profunda são gorduras que perdem volume com o envelhecimento, tá? Elas perdem o volume. Então, da mesma maneira que a gente imagina, o osso tá aqui, os tecidos estão por cima, tá? À medida que a gordura também perde esse volume, o tecido também escorrega por cima dela. Aí, por cima da gordura, nós temos músculo. O músculo vai sofrer esse efeito de frouxidão que eu falei para vocês. E também ele tem o efeito das fibras estarem, em muitos casos, elas estão muito tensas, em outros casos muito relaxadas, e a dinâmica muscular fica discordante. Então, também reflete lá no envelhecimento do nosso paciente. Aí, por cima do músculo, nós temos a gordura superficial. Desculpa, pessoal. A gordura superficial. E os estudos mostram que a gordura superficial tende a ganhar volume com o envelhecimento. Não é bem ganhar, é uma redistribuição de volume, mas para nossa visão, ela ganha volume. Ou seja, quando tá tudo lá guardadinho na profundidade, tá tudo sendo, entre aspas, exprimido lá, tá? Pelos outros tecidos, a gordura profunda fica camufladinha. E a gordura superficial é só uma cobertura para trazer um relevo simétrico para o nosso rosto. À medida que a gordura superficial vai ganhando volume, ela passa a mostrar relevos que não estão concordantes. Ela fica assim, ó, um relevo todo irregular, porque ela ganhou volume. E não tem nada espremendo essa gordura para ela ficar no lugar, nada segurando essa gordura para ela ficar no lugar. Ela escorrega porque ela está pesada pela força da gravidade. E ainda a gente tem a pele do paciente que fica mais flácida, perde estrutura colágena e mais quebradiça, tá? Então, fica mais marcada. Tá, eu falei bem por cima das questões do envelhecimento. Mas o profissional de harmonização facial que quer ser um profissional de destaque, então esse profissional ele tem que dominar o envelhecimento. Ok, porque quando o paciente senta na minha frente e fala, eu tenho uma queixa de bigode chinês, eu não vou olhar o bigode chinês. Eu vou olhar, como a doutora Vanessa falou lá no começo da live, a causa desse bigode chinês. E aí a coisa é muito maior. Por quê? Porque quando eu junto com as teorias do envelhecimento, que são essas que eu falei para vocês, eu preciso entender o que está acontecendo. E o meu bigode chinês pode ser só uma quebra na pele, pode ser um afundamento, pode ser um afundamento de falsa canina, pode ser um desabamento de uma gordura superficial do malar anterior aqui, da fat pad malar medial, pode ser um afundamento da fat pad malar profunda, pode ser uma falta de estrutura óssea da eminência malar, pode ser um afundamento de têmporas que fez com que os tecidos escorregassem, pode ser uma flacidez de pele, pode ser uma combinação de alguma dessas coisas. Espero que até o final do esquenta eu tenha parado de tossir, já é uma vantagem. Então, eu preciso entender que
99% das vezes, se eu pegar e preencher somente o bigode chinês do meu paciente, eu não vou ter sucesso. Porque o meu paciente não é uma entidade separada, ele não é aquela queixa dele, tá? Ele é uma coisa, um ser humano, uma face tridimensional. E eu não posso enxergar só aquele pedacinho. Eu tenho que enxergar o todo, enxergar o que aconteceu para ocasionar aquilo com ele. Então, se o meu paciente tem uma quebra na pele e só, normalmente esse paciente é um paciente mais jovem, com uma boa estrutura óssea e com pouca cobertura cutânea, tá? Porque só através da mímica facial ele quebrou a pele. Este paciente que tem a quebra da pele dessa região é um paciente para preenchimento local, tá? Esse paciente você pode preencher localmente, que você não vai tirar toda a quebra da pele, você vai suavizar, mas você vai ter um resultado legal. E me diga, seja bem honesto, faça aí uma retrospectiva na sua cabeça. Quantos pacientes você já tratou, tá? Colocando ácido hialurônico na região do bigode chinês e não teve resultado. Eu vou contar para vocês uma historinha. Quando eu comecei na Hoff, obviamente que não se existia essa ideia do tridimensional. Não se existia essa história de tratar o 3D do paciente. Então, apareceu para mim uma paciente, uma senhorinha, e a queixa dela era bigode chinês. E era um senhor bigode chinês, tá? Era um senhor bigode chinês. E aí eu falei, não, tudo bem, vamos preencher aqui, vai dar tudo certo. Aí coloquei lá uma seringa de bigode, né, no bigode chinês, que era o que a gente aprendia. Tá, a mulher voltou dali 30 dias como se nada tivesse acontecido. Como eu estava começando, não podia, né? Coloquei mais uma seringa na faixa, né? Assim, não, vamos fazer um retoque. 30 dias depois, nada. Veio a mulher, coloquei mais uma, eu já estava na terceira seringa, gente. Nada. Por quê? Porque eu podia morrer de colocar material ali, que o problema dela era flacidez de pele, envelhecimento, era uma senhora de 70 e tantos anos. Não era uma resolução para preenchimento local de bigode chinês. O que eu conseguia na pele dela era uma hidratação local. Hidratava, melhorava ali uma hidratação, mas só. Não saía nada das marcas, então, do afundamento, porque não era esse o problema. O problema era o desabamento facial, o problema era o envelhecimento como um todo. Então, quando a gente vai e pega um paciente que tem queixa do bigode chinês, nós precisamos fazer uma análise facial criteriosa. E depois, a bola tá com a gente precisa explicar ao nosso paciente da onde vem aquele bigode chinês, aquela queixa que ele tem. E aí que o povo se embanana, que o harmonizador meia boca não vai para frente, porque não se capacitou direito, virou um aplicador de produto e não realmente um profissional da harmonização facial. E aí não consegue ter resultado. E aí o paciente fica, mas eu esperava mais. Mas não vi resultado. Por quê? Porque você tem que saber ler a face do seu paciente. Então, em muitos casos, você vai precisar preencher localmente? Vai. Em outros casos, você vai precisar preencher só fossa canina. Em outros casos, você vai precisar fazer uma reestruturação da face, preencher em periósteo, zigomático, fazer procedimentos de lifting facial, como fios de tração, fazer preenchimentos atrás da linha de ligamentos verdadeiros, aqui verdadeiros, para fazer uma tração da face do paciente. Então, muitas vezes, para tratar um bigode chinês, você acaba tendo que preencher têmpora, tendo que fazer estruturação de zigomático, preencher fat pad malar profunda, preencher região pré-auricular,
para conseguir uma tração desse tecido, que muitas vezes é uma dobra da fat pad malar superficial. E você não pode fazer tudo isso que eu falei em pacientes quando eles têm o rosto muito cheio. Ontem mesmo atendi uma paciente que eu falei para ela, chega, agora a gente não vai mais preencher nada. Agora, nosso caminho é outro aqui. Aqui a gente tem que puxar, porque se a gente preencher, vai ficar com pillow face, com aquela face hiper inflada. Super ajuda, Camila, fios ajudam muito, tá? Só que a gente tem que ser super honesta com o nosso paciente. Inclusive foi o que eu falei para minha paciente ontem. Fios vão super bem, fios de tração ajudam muito, mas o efeito de tração é curto. O efeito de estímulo de colágeno é grande, mas o efeito de tração é curto. Por que isso acontece? Porque a degradação do fio, o fio começa a perder sua forma entre 3 e 4 meses. Você concorda comigo? Se o fio perdeu a forma dele, que é as garrinhas para tracionar, ele já não faz mais o efeito de tração. Então, o fio de tração, duração pequena de tração, duração grande de estímulo de colágeno. E uma outra coisa que a Camila falou de fios que eu me lembrei, são outras situações. Às vezes, o nosso paciente não precisa de nada disso. Ele tá com a pele flácida e ele precisa grudar essa pele. E a hora que ele gruda essa pele, esse bigode chinês já suaviza muito. E também tem outra situação que a gente precisa levar em conta, que é muito forte hoje em dia, que a pessoa quer que suma o negócio, tá? O paciente quer que suma o bigode chinês. E isso não existe, porque a conformação do nosso crânio é assim, ó. Se vocês olharem aqui, nós temos um afundamento aqui nessa região, ó, tá? Isso aqui chama fossa canina. Então, todo mundo vai ter um afundamento aqui. Uns mais, outros menos. Vamos ter, assim, a carga genética que vai influenciar, mas todo mundo tem um afundamento aqui. Se você olhar uma criança, ela tem um afundamento aqui. E ainda a gente tem um ligamento aqui, tá? Que também vai fazer uma marca na pele e separar o músculo orbicular da boca do resto da face. Então, não adianta você sair preenchendo, colocando volume, que daqui a pouco você vai deixar o seu paciente com aquela face meio de macaco, sabe? O macaco, ele tem isso daqui projetado e você vai deixar o paciente com essa face meio de macaco, tá? Do animal macaco mesmo, eu tô falando. Ele tem a projeção dessa região, porque o crânio do macaco é diferente do crânio do ser humano, então ele tem isso aqui projetado. E o crânio do ser humano tem um afundamento. Se você botar o seu dedo aqui, ó, você sente que a tua tábua óssea, o teu osso tá entrando aqui, faz uma curva, tá? É normal. E é isso que a gente tem que trazer para o nosso paciente, que muitas vezes o que ele tá vendo na revista, o que ele tá vendo no Instagram, nas redes sociais, é filtro, é Photoshop, é imagem mexida, tá? Pessoas reais têm um afundamento ali e pronto, tá? Nós podemos suavizar o afundamento? Sim. Nós podemos suavizar o bigode chinês? Sim. Muito mais que isso, muito mais legal é prevenir o bigode chinês para que ele não se forme, né? Mas chega uma hora que a gravidade, o desabamento facial, um envelhecimento, a perda de estrutura óssea, tudo isso também vai contar. Então nós podemos, eu me lembrei agora da Meryl Streep. Quem não sabe quem é ela, é uma atriz muito famosa e ela é famosa em Hollywood desde que ela é muito novinha, tá? E agora eu vi recentemente uma foto dela com 74 anos. E ela é uma pessoa que sempre se cuidou, sempre fez de tudo. E ela tá com o bigode chinês marcado. Porque, gente, uma pessoa com 74 anos tem bigode chinês. Isso é normal. Ela não parece que tem 74 anos. Ela está maravilhosa, ela está super bem. Provavelmente ela investiu em tratamentos a vida inteira. Mas ela tem sim um afundamento nessa região. E isso é normal? Anormal seria se ela não tivesse. Ó, a Cláudia está perguntando, no caso da paciente sendo flacidez na pele, qual a conduta?
bioestimuladores de colágeno, tá? E aí você pode investir em bioestimuladores nessa região mais para trás da linha dos ligamentos verdadeiros para fazer um efeito de tração, e nessa região do bigode chinês mesmo que você quer um estímulo de colágeno, mas sem nenhum aumento de volume, tá? Porque você só precisa que essa pele grude, você pode usar fios de PDO, tanto fios lisos quanto fio filler, tá? Então funciona muito bem. Mas é com uma sessão que a gente resolve isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende, tudo depende do envelhecimento do paciente, como isso se dá. Então, o que eu quero que vocês tirem de mais valioso desse conteúdo hoje é que não existe a fórmula, não existe a receita para um tratamento de bigode chinês. Existe a obrigação de você, profissional de harmonização facial, fazer a predição do envelhecimento dele. Perdão, gente. E entender o quanto esse envelhecimento está afetando ali, quais são as condutas que vão combinar com o envelhecimento daquele paciente. E, em muitos casos, se você está com um paciente para prevenção, observar, ver as estruturas faciais dele e tentar adivinhar como isso vai se dar para já fazer movimentos preventivos, tá? Então, vocês sabem que no final de toda a live eu vou com vocês lá para o canal do Telegram e mando um conteúdo a mais. E hoje o conteúdo que eu vou mandar para vocês é um artigo de predição do envelhecimento, tá? Para vocês estudarem envelhecimento e realmente conseguirem entender como esse envelhecimento influencia, tá? Na vida, na face, em tudo do nosso paciente e vai influenciar na escolha do nosso tratamento para bigode chinês. Ó, eu vou usar a minha face aqui de exemplo. Eu tenho preenchimento de têmporas, até posso preencher um pouquinho mais agora que eu tô olhando. E eu tenho sim bigode chinês marcado, tá? E eu tenho bioestimuladores de colágeno e tudo mais. O que é o meu bigode chinês? É desabamento, tá? Mas eu não posso sair preenchendo tudo porque eu tenho grande cobertura de tecidos, tá? Então, provavelmente, o que mais se encaixa para mim é uma tração com fios, tá? Então, a gente precisa pensar antes de sair fazendo. Pensar para ver o que melhor se encaixa com aquele paciente. E muitas vezes isso é um desafio, porque a gente vai fazendo commodities, né? Vai fazendo tratamentos prontos para todo mundo. Ah, para você é isso, para você é isso também, para você é isso também. E aí, sabe o que acontece? Lá na frente, você tá remando com todo mundo. Tá brigando por preço, tá fazendo promoção para ter paciente. Você não tá sendo reconhecida. Você não tá sendo observada como a pessoa... Ah, se eu for tratar, eu vou lá porque é a melhor. Tá? Isso não acontece. Então, bora lá pro nosso canal do Telegram. Vou mandar o artigo para vocês. A senha do PDF é envelhecimento, tá? Então, para entrar no canal do Telegram, você pode clicar no link da minha bio, se você estiver no Instagram, se você estiver no YouTube e no Facebook, tem o link aqui, tá? A Camila falou, amei a aula, aliás, todas, você é uma profissional maravilhosa. Obrigada, Xará, obrigada. E eu conto com todos vocês para nossa live amanhã, que será deixa eu ver aqui. Nossa, muito legal, hein? Amanhã, quando indicar preenchimento labial. Muito legal esse tema amanhã, hein? Por favor, conto com todos vocês amanhã, às 11 da manhã. Nos vemos agora lá no canal do Telegram, combinado? Um beijo e até!